Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Hoje, comigo aqui, o professor Fernando Pimentel. Ele que é coordenador dos cursos à distância da UFAL e nos fala sobre a crise orçamentária da universidade, bem como da nova política de educação à distância do MEC. Professor, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e nós começamos justamente questionando esse decreto do governo federal que impacta a educação à distância no país. O que muda? Bem-vindo. Obrigado, Gorete. Quero cumprimentar também a todos aqueles que estão nos assistindo aqui na TV Assembleia. Agradecemos em nome da Universidade Federal de Alagoas, do professor José Aldo Tonholo e da professora Eliane, esse espaço para a gente dialogar sobre a Universidade Federal de Alagoas, que é tão importante para o estado de Alagoas e também para a região. Ela é um motor de desenvolvimento, que bom que nós podemos estar aqui. E falar desse novo decreto, mas não só do decreto, mas de toda uma política de educação à distância que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, está apresentando para a sociedade, né? Então, no dia 19, nós tivemos então a assinatura do decreto e no dia 20, nós tivemos a emissão de duas portarias do Ministério da Educação que são complementares ao decreto. Além desses normativos, tivemos também, o Ministério apresentou para a sociedade os referenciais de qualidade para a educação à distância. Nós já tínhamos um documento na versão lá em 2017, mas nós estamos vivendo mudanças no mundo, né? Em 2017, antes da pandemia, então muita coisa mudou de lá para cá. Então, todo esse arcabouço, né, de normativos, além desse referencial de qualidade, vem apresentar uma nova política, e essa nova política, ela sim muda muita coisa, que a gente vai falar durante esse nosso tempo aqui. É interessante observar que essa nova política, ela ainda foi tímida. Ela poderia trazer outros avanços, poderia ser mais contundente em alguns pontos. Porém, a gente percebe que ela ainda foi tímida em algumas situações e ela também traz alguns elementos que a gente ainda não compactua. Por exemplo? Por exemplo, o conceito de presencialidade. O que significa ser presente? Pois Estar é. presente. Só está presente se nós estivermos no mesmo lugar ao mesmo tempo? Não necessariamente. Esse é o conceito que está no decreto, né? Mas a gente percebe, por exemplo, se nós estivéssemos num programa ao vivo, com a participação daqueles que estão nos assistindo, eles estão presentes ou não? Estão. Pois é, esse é o conceito de presença do decreto. Mas a gente entende até a filosofia, o que é que está por trás. E o que é que está por trás? Lá em 2023, o Ministério da Educação apresentou alguns dados de cursos em que o aluno se matriculava e passava 4 anos e, nesse tempo todo, fazendo o curso, não encontrava com o professor. Que não é recomendável, Não né? é recomendável. Isso não é educação. Ou um tutor, digamos assim. Entrava numa sala, num cubículo e ficava lá assistindo videoaulas. Isso é uma educação à distância, mas não é aquela educação à distância que a gente defende. Presencial e semipresencial. Aquela que vai trazer momentos de vivência de aprendizagem. Né? Nós aprendemos de diversas formas, em diversos tempos. Então, nós precisamos, sim, de momentos que são presenciais, fisicamente falando, mas momentos que podem ser síncronos ou assíncronos, né? Ou seja, em que a gente vai estar em espaços físicos diferentes, mas em momentos semelhantes ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. Essa é uma das questões que a gente ainda precisa amadurecer no decreto, né? Outro ponto são os cursos que o decreto está dizendo, olha, esses cursos não podem ser à distância. Quais são esses cursos? Por exemplo, medicina, direito, enfermagem. E aí outras categorias estão questionando, por exemplo, medicina veterinária. Então a categoria está perguntando, por qual razão medicina não pode ser e medicina veterinária pode ser? Então,
há uma inquietação na sociedade acadêmica, inclusive perguntando para o Ministério, para que o Ministério apresente as razões. Quais foram os estudos que foram feitos, quais são os parâmetros, né? Que dados o Ministério tem. Da forma como foi anunciada, parece que foi algo feito às pressas, né? Ou não? Não foi feito às pressas. Em 2023, em setembro, quando o governo anunciou os dados do INEP, e o governo ficou muito assustado com o número de matrículas em cursos à distância. E na cabeça do ministro, ou talvez de alguém que o cerca, o fato de ser à distância significa que não tem qualidade. Isso é um preconceito contra a modalidade. Desde sempre, né? Esse é um preconceito. Desde quando surgiu a educação à distância. E é incrível nós estarmos em 2025 discutindo ainda isso, né? Porque não é o fato de estar presente ou estar à distância que garante qualidade. E qual a importância da educação à distância para o componente social do Brasil? Pois é, e nós vamos falar exatamente desse alcance da educação à distância. Então, lá em 2023, o governo, quando anunciou esse susto pelo número de matrículas nos cursos à distância, alguns grupos de trabalho foram criados, tanto no Ministério da Educação, na Secretaria de Regulação do Ensino Superior, como também no INEP, que é um instituto que faz, por exemplo, o ENAD, o ENEM, né? Todo mundo conhece o INEP pelo ENEM, Exatamente. mas o INEP também é responsável pela avaliação dos cursos, né? Eu também participo de um grupo de avaliadores do INEP, então a gente avalia as instituições e os cursos. E aí a sua pergunta, qual é a importância? Veja, é uma importância social. Porque nós ainda temos na sociedade o pensamento de que as pessoas precisam ir a um lugar para aprender. E o ensino superior, esse lugar é a universidade. Mas quantas e quantas pessoas não conseguem deixar de trabalhar para poder estudar? Eu, por exemplo, quando fui fazer minha graduação inicial foi pedagogia. Então eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. É isso que a maioria dos é. alunos... Mas para quem mora numa cidade onde você tem a universidade, o curso superior. Mas, por exemplo, quem mora em Olho d'Água das Flores, quem mora em Matriz e Camaragibe, quem mora em Maragogi, como que vai fazer? Eu tinha uma aluna na pedagogia, agora tem 1 ano e meio que ela concluiu, ela vinha de Milagres, todos os dias, de São Miguel dos Milagres a Maceió. Então era... Um sacrifício terrível. E o perigo também, né? Também. O perigo também. A quantidade de ônibus com estudantes que nós temos rodando pelas estradas de Alagoas é um número incrível. São vidas que todos os dias estão em risco. Expostas, né? Expostas. Então, a educação à distância, ela é uma modalidade que ela chega para democratizar. O acesso. Porque ela é feita exatamente para a classe trabalhadora. E aí a gente se pergunta, a quem interessa não ter educação à distância? A quem interessa? Pois é. É uma pergunta que vai para o discurso do sociopolítico, né, para a gente entender a dinâmica da nossa sociedade. Além de democratizar, a educação à distância, ela interioriza. Por exemplo, aqui em Alagoas, nós temos polos em 17 municípios. Polos de educação à distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil, que compreende aqui em Alagoas a UFAL, a Uncisal, a UNEAL e a Uncisal. 4 instituições públicas oferecendo curso superior. E de qualidade. E de qualidade. Até porque são os dados do próprio INEP, do próprio Ministério, que mostram que os nossos cursos à distância, eles se equiparam aos nossos cursos presenciais e já tivemos episódios de que o curso à distância obteve uma nota maior do que a nota do curso presencial. Então, não é o fato de ser à distância ou presencial que vai garantir a qualidade. Que vai medir a qualidade. Exatamente. O que vai acontecer com as faculdades de cursos que estão colocados aqui do decreto?
Pois é, nós estávamos falando da questão, o que é que muda com o decreto, o que é que muda com a política. Então, nós temos esses cursos que não podem ser mais à distância. O decreto, odontologia também, né? Isso. E o decreto, ele agora, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela indicava que existiam duas modalidades, o presencial e a distância. E aí o decreto vem trazer não mais o termo distância. Modalidades, mas ele vai trazer formas, né? Então, quais são as formas do curso superior existir hoje? O presencial, o semipresencial e o à distância. Se a gente for observar na letra do decreto, o que nós fazemos já é o semipresencial. Então, não seria mais interessante fazer umas adequações ao decreto anterior a este novo que surgiu? Nos parece que seria o mais sensato. Porém, todavia, entretanto, Os elementos. né, a gente observa que existem algumas incongruências que precisam ser discutidas, analisadas. Por né? exemplo? O decreto está aí. Por exemplo, a questão dos tutores. Né? Porque agora o decreto vai dizer que o tutor ele vai atuar somente na esfera da burocracia, na esfera administrativa. E cria uma outra figura que é o mediador pedagógico. Hoje, atualmente... O que faria um mediador pedagógico que o tutor não possa fazer? Pois é, porque segundo o decreto, o tutor ele não precisa ser da área de formação. Por exemplo, em um curso de letras em inglês, o tutor não precisa ser formado em letras em inglês, mas o mediador pedagógico sim. Aí, você trazendo mais uma pessoa para aquele corpo docente, isso vai fazer com que o curso fique mais caro. Então, o que é que nós vamos observar? Um agravante aí. Nós vamos observar que na esfera privada, os cursos vão ficar mais caros. E não é toda faculdade à distância que vai conseguir se adequar a todas as mudanças. Na esfera da universidade pública, o curso também fica mais caro. Porque tem um outro elemento que muda. O decreto diz que, e aí é um tema muito sensível, que é o tema da avaliação. Todas as disciplinas precisam ter avaliação presencial. Como fazer isso na prática? Então, a gente consegue fazer isso na prática, porque é uma mudança pedagógica que nós podemos implementar. Só que isso exige logística, isso exige infraestrutura e isso exige mão de obra. E isso é custo. Isso é custo. Para um universo de faculdades, universidades que estão aí brigando para conseguir sobreviver. Exatamente, que entra exatamente na sustentabilidade das universidades. Então, o que é que eu tenho visto, analisado na conversa que tenho com outros coordenadores no Brasil, de outros lugares, é que nós vamos ter uma diminuição na oferta. Porque o que o governo vai fazer? Esse é o meu pensamento. O governo vai diminuir a quantidade de vagas para ele poder sustentar com o orçamento que ele tem. Existente. Porque ele não tem como fazer um aporte maior de orçamento. Lamentável, né? Porque o setor da educação sempre está com investimentos, com a condição que caberia a ele de ser prioridade. Vamos, nesse bloco, no próximo bloco, vamos falar sobre essa questão. Voltamos em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, pós-doutor, Fernando Pimentel, coordenador dos cursos à distância da Universidade Federal de Alagoas. Ele nos fala sobre a crise orçamentária da universidade, bem como da política de educação à distância do MEC, através do novo decreto colocado aí para toda a nação. Professor, o MEC alterou o marco regulatório da educação à distância com essas medidas? Modificou, e agora nós temos também que repensar como nós vamos nos atualizar diante de todas essas medidas. Nós estamos aguardando também que a CAPES, que é o órgão que administra o sistema da Universidade Aberta do Brasil, possa exatamente dizer, olha, nós vamos ter que nos adequar, por exemplo, nessa questão da tutoria, né? Então, o que eu percebo é que nós vamos ter a figura do mediador pedagógico, que é aquele que vai acompanhar os alunos e os professores, principalmente os alunos na sua caminhada de aprendizagem, mas nós não teremos tutores. Por quê? Porque o financiamento que nós temos, ele não comporta mais uma pessoa... Uma despesa. Mais uma pessoa trabalhando, né? Então, essas medidas, do ponto de vista pedagógico, elas são todas plausíveis, a gente consegue fazer todas as adaptações, porém, nós já começamos a estudar como isso vai impactar no financeiro, porque precisa ter viabilidade financeira. Senão é impraticável fazer essa mudança, não é? Exatamente. Professor, qual é o futuro da educação à distância no Brasil com essas medidas? Bem, o que a gente vislumbra, né, para esse ano, esse resto de ano 2025 e os próximos 2, 3 anos, vai ser uma diminuição de oferta de vagas. Porque a gente estava discutindo, já no final do bloco anterior e nesse bloco, essas mudanças têm um impacto financeiro, né? Então, os custos vão ficar mais caros, né, tanto para o setor privado como o setor público. Então, todo mundo agora vai ter que vamos parar para pensar, colocar isso na planilha, vamos fazer o planejamento, vamos entender exatamente o que é que nós podemos fazer, né? Quantas vagas a gente consegue colocar num vestibular, num processo seletivo e que a gente consegue sustentar até o final. Então, é isso que a gente observa que vai acontecer nesses próximos anos, essa diminuição, né, vai ser um enxugamento de vagas, até porque hoje nós temos um número de vagas ociosas, tanto na rede pública como na rede privada, tanto nos cursos presenciais como nos cursos à distância, né? Esse é um outro fenômeno que está sendo estudado a nível mundial, que é a evasão. Nós temos um número grande de pessoas que começam o curso e abandonam o curso. Porque não consegue pagar. Ou não se interessa pelo ensino superior. Nós estamos vivendo um movimento também que, às vezes, uma pessoa que não tem ensino superior consegue um emprego que para ela está tranquilo, é suficiente, vai ter dignidade para ela. Então, é algo que a gente vê em outras partes do mundo, mas acontece também no Brasil. Porém, o que acontece é que as pessoas não estão percebendo que o ensino superior não é só para a qualificação do trabalho, é para que a gente possa se desenvolver enquanto ser humano, sociedade, né? Que a gente seja capaz de refletir, ser agente crítico da própria sociedade. Então, nós vamos ver uma diminuição do ensino superior no Brasil, até porque os cursos presenciais, eles não dão conta daquilo que é necessário. Vai na contramão de um desenvolvimento, não é? Planejado, digamos assim. O que acontece, Gorete, é que hoje nós temos, vários estudos apontam, a ausência, eu vou falar de uma área específica, de professores. A ausência de professores. Já de algum tempo. Na educação básica. Falta professor de matemática, de física, de inglês, de português, né? Falta professor para o ensino fundamental. E isso tem a ver diretamente com remuneração, não é, professor? Também. Remuneração, condições de trabalho. Eu lembro que quando eu fiz o concurso para o Estado,
e eu fiz para a disciplina de filosofia, habilitado para ser professor de filosofia e sociologia. E eu tinha que pegar 14, olha só, olha o nome, vou denunciar um pouco a idade, 14 cadernetas. Ou seja, 14 turmas. E uma escola só não tinha 14 turmas. Eu tinha que ser professor em 3 escolas. Quais são as condições de trabalho que a gente tem? Sendo professor, professor taxista, a gente chamava. Um dia estava numa escola, outro dia estava numa outra escola. E essa é a realidade de muitos professores. Ainda. Que tem 60 horas de trabalho, trabalho manhã, tarde e noite, para ter o mínimo de dignidade. Então, não é uma profissão atrativa. Nós estamos vendo a diminuição de professores. E aí, por outro lado, nós estamos vendo os bancos das universidades estão vazios. Porque os jovens não querem ser professores. E aí fica a pergunta, como que o governo vai promover, garantir, né, fazer exatamente uma publicidade, seja professor. E a realidade diz o contrário. Né? O Ministério da Educação criou agora o pé de meia licenciatura. Então, aquele que no Enem ele alcançou uma certa pontuação e ele faz opção por um curso de licenciatura, ele vai receber durante todo o curso um valor X. Agora, veja o que são as coisas. Só vale para o curso presencial. Aí restringe, né? Totalmente. Então, os nossos alunos da educação à distância, que são os que mais precisam. É uma inversão de valor. Ainda são deixados de lado nas políticas do próprio Ministério da Educação. O papel ainda do tutor nesse contexto, como o senhor definiria, por exemplo, o vínculo entre o aluno e a instituição e o tutor? Veja, inclusive o tema da tutoria foi meu estudo de dissertação no mestrado. Né? Naquela época a gente já dizia, o tutor tem um papel docente, ele acompanha pedagogicamente. Mas segundo o decreto, o tutor não vai ter essa função. Ele vai ser aquele que vai acompanhar o administrativo, o burocrático. Então, se o aluno estava presente, não estava presente, questão de documentação, questões técnicas. Eu observo que é o papel que um secretário escolar já faz. Então, qual seria a razão, de acordo com essa nova política, de termos a figura do tutor? Ele humaniza esse processo? O decreto propõe um mediador pedagógico, né, que na prática o mediador pedagógico já faz todo esse papel que o tutor faz. Pois é, né? Eu não consigo entender. Está trocando 6 por meia dúzia. Exatamente. Né? Mas o que acontece? Ele está criando uma nova nomenclatura e essa nova nomenclatura exige um novo profissional e esse novo profissional vai implicar, né, em um arranjo né, administrativo e um arranjo financeiro. O tutor, ele seria a ponte entre a universidade e o aluno nessas questões administrativas. Então, o aluno não tem nota, fez a prova, não fez prova, foi para a aula, não foi para a aula. Essas questões que são corriqueiras do dia a dia. Acompanhar o progresso do aluno. E o mediador pedagógico vai exatamente observar. Ele está realizando as atividades, está com dificuldade em um assunto. Orienta, media. Olha, você precisa aprofundar melhor nesse conceito, essa atividade você não foi tão bem, que tal se você fizer essa outra atividade aqui? É aquele que vai conduzir o aluno para que ele possa aprender melhor. Acompanhando o progresso desse aluno. Exatamente. E o aluno da educação à distância, como está vendo esse decreto e as mudanças que ele produz? O nosso aluno da educação à distância, ele ainda não está por dentro de todas essas mudanças. Essas mudanças estão mais visíveis e latentes para nós que trabalhamos na administração. Até porque saiu há pouco tempo, né? Agora no mês passado, mês de maio, né? Exatamente. Já na segunda quinzena do mês. Então,
a própria administração ainda está tomando ciência do que nós vamos poder ter, né? Então, o aluno, ele espera que a universidade esteja lá com ele. O aluno... E aí, uma coisa que agora me ocorreu e que nós já vimos também acontecer, a exigência da avaliação presencial, não é? Quando um aluno ele faz opção para fazer um curso à distância, é também por questões financeiras. Eu estive em Matriz Camaragibe há um tempo atrás, que é um dos polos que nós temos com curso. Lá nós temos o curso de matemática, nós temos letras português, nós temos pedagogia. Uma aluna do curso de matemática dizia: olha, professor, para vir aqui hoje no polo, eu tive que gastar R$20. Eu sou de Porto de Pedras. Eu trabalho lá na Associação dos Pescadores. R$20 para vir aqui é muito dinheiro para mim. É essa a realidade. Se agora todas as disciplinas vão cobrar a avaliação presencial, esse aluno vai ter que ir quantas vezes ao polo? Na verdade, o decreto é um desestímulo à educação à distância, né? Ele restringe, né? Ele restringe, porque ele vem ser um freio de arrumação. Eu tenho até comentado, sabe quando nós tomamos um remédio para enxaqueca e ele dá azia? Uhum. Então você toma remédio para uma coisa e acontece outra. É o que está acontecendo, de uma certa forma, com esse novo marco regulatório, com essa nova política de educação à distância. Uhum. O governo está querendo melhorar a qualidade da educação à distância, diminuir a oferta de vagas na educação à distância, querendo privilegiar o presencial, mas nós vamos ter um impacto social grande. Muitos dos nossos alunos não vão ter como se sustentar. Vamos suportar essa carga porque você financeira, exatamente, né? Principalmente no nosso assalariados, estado, a maioria assalariados. Nosso estado de Alagoas, a gente quando viaja para o interior, nos finais de semana, o que a gente vê? O final de semana é o final de semana da feira. Então, aquele aluno, ele tem uma banca de feira, é o dia que ele faz a feira. Então, nós vamos estar impedindo que ele continue com o seu sustento financeiro. Nós queremos que o ensino superior chegue em todos os lugares, a todas as pessoas que procuram o ensino superior. Mas, porém, o governo, com essa nova política, vai restringir. Esse déficit na educação poderia ser resolvido sem sacrificar a educação à distância? Bem, sim. Nós temos pessoas no Brasil que são inteligentes o suficiente para encontrar soluções que sejam soluções que não prejudiquem a quem mais precisa. E o desenvolvimento, né? Nós precisamos pensar, né, fazer exatamente um estudo, um planejamento estratégico para poder chegar a quem mais precisa. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. O Frente a Frente volta já já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, pós-doutor Fernando Pimentel, coordenador dos cursos à distância da UFAL. Ele fala agora sobre a crise
orçamentária da Universidade Federal de Alagoas. Professor, essa crise não é de agora. E o que fez ela ficar mais acirrada? Porque o reitor Tonholo já anunciou que as condições de pagamento das responsabilidades financeiras da universidade só aguentam até setembro. O que dizer diante dessa situação? Muito bem, Gorete. Esse é um tema muito sensível, né? Nós, nos blocos anteriores, já falávamos um pouco dessa questão orçamentária das universidades, mas agora, de uma forma mais global, nós precisamos primeiro entender, como você falava, que não é uma crise de 2025. Né? Em 2025, nós estamos vivendo ainda as consequências, né, daquilo que foi plantado lá atrás. E a gente precisa observar esse fenômeno também por outros ângulos, porque a crise não é só na educação, né? Nós temos crise na segurança, na saúde, e existe também toda uma vontade política de que o Brasil não dê certo. E aí a gente precisa questionar a quem interessa que o Brasil não dê certo. Né? A gente vê também que é um fenômeno não é só nacional. A gente observa aquilo que está acontecendo na América Latina. É globalizada a situação. Na América do Norte, na Europa. Então, a gente observa que o mundo está muito desestabilizado. Mas, voltando aqui para a nossa situação, a nossa situação financeira ela está complicada porque o nosso orçamento ele não cobre as despesas que nós temos. Isso mensalmente tem um efeito cumulativo, não é? Bem, primeiro que o governo ele tomou uma medida de a gente sempre recebia o orçamento inteiro. Então a gente fazia toda a organização para fazer os pagamentos que a gente tem daquilo que é de despesa da universidade, despesa com segurança, despesa com as bolsas estudantis, com os restaurantes universitários, com as pessoas que trabalham nas empresas terceirizadas de limpeza, os contratos, compra de livro para as bibliotecas, manutenção dos nossos prédios, são muitas as despesas. E aí o governo, esse ano, ele começou a fazer a liberação do orçamento numa medida de 1/18. Não foi nem a parcela inteira mensal. Ele começou a dividir 1/18. E aí o que acontece? Alguns contratos nós não estávamos conseguindo fazer a sua execução. O governo agora faz um anúncio de um descongelamento, né, do orçamento, mas ainda a recomposição ela não está garantida. Porque o orçamento que foi previsto, o que acontece? Não dá para você, imagine, rodar o ano de 2025 com todas as suas despesas com um orçamento que é similar ao de 2019. Impossível. Coloca aí somente a inflação que a gente teve. Então, a gente não consegue pagar todas as contas. Só que, se fosse só isso, se nós tivéssemos a mesma estrutura de 2019, mas a universidade cresceu. Nós temos mais prédios, nós temos mais pessoal, nós temos mais alunos, nós temos mais cursos de graduação, de mestrado, doutorado, que exigem pessoal, que exigem manutenção, né? Isso causa uma, digamos assim, uma preocupação a mais para os servidores e gestores, né? Como fica o clima de trabalho numa situação como essa, professor? É um clima de muitas incertezas, né? Porque se você observar bem os servidores da universidade, né, os servidores técnicos e o corpo docente têm o desejo de levar a universidade à frente. Nós não fechamos ainda as nossas portas porque nós temos, como bons alagoanos que somos, é um povo aguerrido, é um povo destemido. Porém, né, não basta ser apenas aguerrido, ter força de vontade. Nós precisamos das condições. Em algumas universidades, inclusive universidades próximas aqui, né, já foram
determinadas, por exemplo, se uma sala tem 2 aparelhos de ar-condicionado, vai manter só um ligado. Se tem 2 elevadores, só vai manter um ligado. Então, a diminuição daquilo que seria gasto, mas que na educação a gente não pode ver como gasto, a gente tem que ver como investimento. E tem que ser visto como investimento mesmo. Os reitores estão tentando, com as suas equipes de gestão, encontrar alternativas, encontrar soluções, inclusive com parcerias do público com o privado, para tentar manter, para não fechar as portas da universidade. É claro que nós vamos ter uma diminuição, né? Uma diminuição dos postos de trabalho. Por exemplo, se eu tenho 100 pessoas que trabalham numa empresa que presta serviços, eu vou tentar diminuir para 80 pessoas para poder garantir o pagamento. Pois é, essas medidas de sobrevivência da universidade são partilhadas com entidades como a Dufal e também Sintufal? Sim, os sindicatos, as associações acompanham de perto. Não só os sindicatos, né, e as associações, como também as entidades estudantis, né? Os estudantes estão acompanhando. Nós temos um portal da transparência que é efetivo, concreto, que a gente pode acompanhar tudo aquilo que está sendo feito, desenvolvido pela Universidade Federal de Alagoas. Então, os próprios estudantes são chamados para acompanhar os professores, né, os técnicos, servidores, e são muitas as lutas que a gente tem travado para manter a universidade de portas abertas. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque, por exemplo, você manter um curso de veterinária que exige insumos, né? Você vai manter os animais, a fazenda que nós temos o nosso curso, então você tem que ter medicação, você tem que ter todo a manutenção dos aparelhos. Como que nós vamos pagar tudo isso? Quando a gente tem a nossa casa, a gente sabe muito bem que não é o fato de que você tem a casa montada que nada vai quebrar. Quando a gente menos espera, tem uma pia que está quebrada, tem uma torneira que está vazando e você precisa consertar. Então, você imagina a Universidade Federal de Alagoas, que está aqui em Maceió, em Penedo, em Arapiraca, em Viçosa, né, em Delmiro Gouveia. Nós precisamos, por exemplo, para se fazer pesquisa, os professores precisam, muitas vezes, quando é pesquisa de campo, precisam de transporte. Quem paga o combustível? É a universidade. É a universidade, é o carro da universidade. Então, a frota também se desgasta. Então, são despesas diárias que são previstas e que a gente precisa dar conta. Essa crise orçamentária vai além, muito além da falta de recursos, né? Porque se trata aqui da questão do futuro da educação pública no estado de Alagoas. Sim. Nós, enquanto Universidade Federal de Alagoas, a maior universidade pública, né, e nós estamos em todos os pontos do estado de Alagoas. Imagine o impacto social dessa universidade, dizendo, olha, a gente não consegue agora abrir as portas para as nossas aulas. A sensibilidade do governo federal, mesmo com esse novo decreto, que dá um retorno, né, ao investimento, dá uma parada no investimento, digamos assim, pode-se contar com um apoio para não fechar as portas? Existe uma distância entre aquilo que é o discurso e aquilo que é a prática. Então, a gente observa muitas vezes nos discursos, inclusive naquilo que está na mídia, né, uma vontade e um desejo. Porém, a gente observa também que muitas vezes o governo está de mãos atadas. O governo que tem que discutir outras pautas, né, para tentar fazer a máquina executiva rodar. Né? A gente está observando uma inversão entre os poderes, né? Entre o legislativo, o executivo e o judiciário. A gente não acorda um dia sem observar no jornal uma novidade de intriga. Uma intriga. Envolvendo intriga. Ou a observar quem tem mais força, né? Então, a gente observa que há, sim, né, o discurso, né, e um discurso forte, sensível, um discurso que quer chegar ao povo, que quer chegar à sociedade, porém, a gente vê na prática que o governo está
amarrado, né? O governo não consegue dar passos concretos. E alguns ensaios de passos concretos ainda são mínimos diante da realidade, da necessidade. Por exemplo, manter um museu, né? A Universidade Federal de Alagoas, ela mantém alguns museus aqui em Maceió, né? E é caríssimo manter um museu, porque você precisa ter todo um cuidado com o patrimônio, é a história. Memória, né? É a nossa memória, é a construção da nossa sociedade. Então, para o futuro, para as crianças que estão aí ou para aqueles que vão nascer, qual é a sociedade que nós vamos apresentar a eles, se a gente não cuida do museu? Professor, contar com a bancada de Alagoas no Congresso, não seria interessante um contato nesse nível? O professor José Aldo Tonholo é uma pessoa que é um reitor muito articulado e que tem procurado sempre trazer junto tanto a bancada federal como a bancada estadual. São diversas as ações realizadas aqui em Alagoas, trazendo os deputados, trazendo os senadores, tanto, né, na esfera federal como na esfera estadual. E não são poucas as vezes. O professor Tonholo, quando vai para uma viagem, por exemplo, foi para uma reunião com o presidente adoeceu e a reunião foi com o ministro, mas ele aproveita, já vai e faz uma visita aos deputados lá. Então, essa articulação tem garantido... É permanente, né? Tem garantido, por exemplo, algumas emendas que nos sustentam em alguns projetos de pesquisa, né? Por exemplo, com alguns veículos que são fruto de emendas parlamentares também. É uma alternativa, mas essas alternativas, elas são emergenciais. E a gente não pode contar com isso para sempre. Nós precisamos ter um plano estratégico de sustentabilidade que perpasse tudo isso. É lamentável que quando a universidade começou a andar mais com o pé no chão, vem um decreto dessa natureza, né? É lamentável. Pois é lamentável, mas isso nos faz acordar, nos faz querer ir adiante, lutar, acreditar na educação, né? Não cruzar os braços. A educação pública de qualidade. De qualidade, socialmente referenciada. E aqui eu faço um apelo à sociedade alagoana. Conheçam aquilo que a UFAL faz. A UFAL não é somente um colégio onde a gente tem aulas. A maioria das pesquisas de desenvolvimento que são feitas em Alagoas são feitas na UFAL. Pesquisas envolvendo as plantas, a cana-de-açúcar. Nós temos aqui na Universidade Federal de Alagoas pesquisas, por exemplo, sobre a situação do afundamento dos solos, aqui na Pinheiro, ali Bebedouro. Né? Então, nós temos pesquisas que compreendem a realidade dos povos originários. Nós temos aqui pessoas engajadas com ações concretas. Venha conhecer a Universidade Federal de Alagoas e perceber que ela não é comprometida apenas com ensino de qualidade, mas com pesquisa de qualidade, com ações de extensão. Como o hospital, por exemplo. O hospital universitário. Então, nós estamos sempre de portas abertas para que a sociedade conheça e valorize a Universidade Federal. Professor, agradeço a sua participação. Foi muito bom ouvi-lo e saber que a Universidade Federal de Alagoas está sendo administrada por profissionais competentes. Algumas considerações? Agradeço mais uma vez a esse espaço aqui da TV Assembleia, no Frente a Frente. Obrigado, Gorete, por esse espaço para que a Universidade Federal de Alagoas venha dialogar com a sociedade alagoana, apresentar a realidade do que nós estamos vivendo. Né? Hoje trouxemos duas pautas muito sensíveis, né? Tanto a questão do orçamento como a questão do novo marco regulatório da educação à distância. Estamos de portas abertas para receber vocês e obrigado porque nos deixaram entrar na casa de vocês aqui pela TV Assembleia. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assiste. Frente a Frente termina aqui.